Opa! Laroyeixo! Salve nossa quinta-feira sagrada! Salve Papai Oxóssi, Oquearô, meu pai! Quero fazer uma homenagem especial à minha irmãzinha querida, a bióloga Fabiana Lúcia André. Segue ela nas redes ali, que vocês vão se ligar no trabalho que ela está fazendo. Ela voltou para o Pantanal para fazer o resgate dos bichos que estão sofrendo com as queimadas no Pantanal. Então, irmãzinha, um beijo. Esse preto aqui está muito orgulhoso de ti pelo trabalho que você faz, da forma como você faz. E toca a ficha aí que nós estamos aqui, que Papai Oxóssi cuide dessa floresta aí, que cuide desses bichos e que te ajude aí a fazer um bom trabalho. Dito isso, queria aqui deixar um beijo também para o nosso novo papai, Ranieri. A filhota dele nasceu lá em São Paulo. Beijo, Tigrão, que a gente brinca com ele. Mais uma criança no mundo aí, nesse mundo doidão, nesse mundo onde o hospital que é para salvar a vida está usando as pessoas como cobaia, nesse mundão que tem um presidente da República que é maluco, para falar o mínimo, e é maluco mesmo. Maluco não, eu acho que é errado transformar esse cara em maluco, porque tira dele a responsabilidade. Mas dito isso, eu acho que eu estou muito sério, eu vou dar uma mudadinha aqui. A minha honra hoje de conversar com uma pessoa muito importante para o movimento negro catarinense, uma pessoa muito importante para o movimento negro do Brasil. Já foi vereador, secretário, o homem já fez tanta coisa que eu não me atrevo a ficar enunciando tudo que ele fez, porque eu vou deixar que ele se apresente também. Seja muito bem-vindo, professor Márcio, no Resenha de Preto. Muito obrigado, professor, e vamos que vamos. Perfeito. Boa noite aos telespectadores dessa importante organização de comunicação entre a população negra, especialmente a juventude, que se cerca de outras possibilidades, né, para se aliançar, para se instruir, para se instrumentalizar, para difundir conhecimento, para trocar ideias, para construir coletivamente possibilidades mais ampliadas de superação dos difíceis desafios que cada um de nós, em cada tempo, enfrenta. Né? Esse tempo, aqueles que aqui estão nessa tarefa momentânea, como você descreveu, parte dela, que é o desafio da nossa temporada, eu diria assim, das gerações que estão na face da Terra nesse momento, especialmente território brasileiro, a superar essa situação dada, né, por uma concepção de mundo organizada, por um modelo ideológico, por um modelo político, de vasta tradição no país, que se recompôs com vigor, tá? Só vigor visto somente no período com a disposição de escravocratas. Né? Ele tem esse espírito, tem essa situação que da elite nacional ela nunca se desvencilhou. Né? Tanto que eles, na sua, diria assim, mais autêntica expressão de quem eles são, muitos deles guardam a bandeira do império em casa, né? Sonhando com o retorno do império. Então, vejam como esses que cercam o núcleo do poder nacional, dos seus valores, das suas referências, dos seus emblemas, da sua simbologia e imaginário de como ele é constituído, sonham ainda com o Império Nacional. E se sonham com o Império, obviamente que estão sonhando com a escravidão, estão sonhando com a condição de subalternidade da população negra. Né? Então, essa questão que, em torno de alguns, não deu 200 de anos ainda, que nós estamos 133 anos da despedida formal da abolição, né? E 1882, né? O processo de independência aí colocada, né? E que organiza ainda um frescor na memória dos herdeiros das casas grandes, né? Herdeiros das donas das senzalas, dos capitães do mato, né? Então, daqueles que subsidiaram, né, a chegada do capitalismo, mas não se despediram da escravidão.
dos benefícios da escravidão, dos mecanismos e tecnologias da escravidão, né? Ela está presente o tempo todo conosco, né? Queria assim, iniciar esse preâmbulo dando conta nesse momento histórico aí que nós estamos a vivenciar, né? Pois é, isso é só uma palhinha, tá, pessoal? Isso é só uma palhinha desse, assim, ó, eu ia falar desse monstro sagrado, mas é uma forma carinhosa de chamá-lo. Uhum. Mas antes da gente colocar para o pessoal toda essa discussão, e isso vai ser. Anota aí, tá? O pessoal que está assistindo, anota, porque é aula, aula magna. Não é qualquer coisinha hoje, não, tá? Mas eu sempre faço uma pergunta para os meus convidados, professor, da seguinte maneira: quem é o CPF Márcio de Souza? CPF Márcio de Souza, eu sou natural de Florianópolis, né? Aqui nascido ali no Estreito, na cabeceira da ponte, Hercílio Luz, que agora voltou a funcionar, né? Eu sou nascido daqueles que caminharam pela ponte Hercílio Luz Velha, né? E depois me mudei para a Agronômica, onde cresci na Agronômica, diria assim, na bucólica agronômica, de 7 campos de futebol, ali da proximidade do Palácio do Governador, né? Que restou um único campo de futebol, e nós dividimos o campo de futebol, a nossa área de lazer, com aquela quadra de tênis da elite que se instalou e faturou, se apropriou daquele espaço que era o espaço público dos pobres da agronômica, né? Eu nasci nessa região, cresci nessa região com futebol, com mar, né? Com uma condição de muita alegria, de muita tranquilidade, paz, né? Esse espaço que era um espaço de muita vida, de muitas possibilidades para as crianças, para os adolescentes desenvolverem. E fui iniciado no futebol, né? Pratiquei futebol, quase que ingressei na vida profissional, beirei ali as categorias inferiores, e quando eu entrei na Universidade Federal de Santa Catarina, na licenciatura em Química, eu fui obrigado a me despedir do futebol, porque tinha que me sustentar. Naquela época, o futebol não dava muita camisa para ninguém, como ainda dá só para poucos, né? E há uma ilusão nacional de que futebol é um negócio bom, é uma carreira boa, mas não é, né? Ela tem uma reserva e cada vez mais sofisticada, né? De classe social, novamente, como ele foi na sua origem no Brasil, de classe social e de brancos. O futebol, naturalmente, no Brasil não foi coisa de negros, foi Uhum. um espaço das elites paulistanas, das elites cariocas, das elites mineiras, que praticavam, inclusive com várias referências italianas e dos bretões ingleses, que dominavam, né, no seu formato de sociedade, também colocado dentro dos campos e times de futebol, né? Então, eu nasci jogando futebol e quase tive esse ingresso na vida futebolística. Fui para. Jogava em qual posição? Eu jogava de zagueiro, né? Eu jogava de zagueiro. Era um quarto zagueiro, ou, né, naquela época era quarto zagueiro, ou central, né? Eu gostava de fazer Hoje aquelas seria um tarefas. líbero. Seria o líbero hoje, né? E às vezes, quando a coisa estava mais fácil, me colocava a jogar de lateral direito, que eu gostava muito, né? E também fazia esse papel. E até ontem me recuperaram a imagem, eu fardado de futebol, no antigo campo do Havaí, que é hoje o shopping Beira-Mar, que é ali no nosso estádio do Havaí Futebol Clube, da Era no Federação Catarinense Beira-Mar de Futebol, Shopping? no Beira-Mar Shopping, ali era o campo do Havaí, era ali, Caraca! né? Então, muito joguei naquele campo, muitos jogaram naqueles campos, né? Havaí, Figueirense, o Campeonato Catarinense era disputado ali. Ali eu assisti Garrincha, né, numa exibição, já despedido da sua profissão, o Pelé ali colocado pelo Santos contra o Havaí. Então, foi um estado de glória, né? Então, eu cresci nesse imaginário futebolístico com quem eu troquei muito, aprendi muito, fiz muitas amizades, muita solidariedade. O futebol é uma escola, né? Não para jogar futebol, mas para a vida propriamente. Então, ali eu consegui construir ali meus primeiros vínculos, né? De amizade, de referências políticas, e que me propiciaram nosso grupo que jogava futebol no Havaí. Foi uma coisa interessante.
sob comando do Acácio de Souza, que ainda vive, nosso treinador, irmão de um saudoso jogador do Avaí, o Souza, né? Foi um grande lateral do Avaí, meio cancha muito bom do Figueirense. E ali eu tive o horizonte que o nosso grupo todo, grande parte do nosso grupo que jogou na escolinha do Avaí, ele ingressou na Universidade Federal de Santa Catarina. Poucos deles foram jogadores de futebol. A grande parte foi e ali foi essa escola importante de futebol que a gurizada negra se serviu e que ali nós tivemos uma situação fenomenal no time do Avaí que propiciou esse direcionamento, né, e conhecer, compreender exatamente esse negócio de ir para a universidade. Então eu comecei a ouvir nesse grupo de futebolísticos, né, a ideia da universidade como porque um puxou o outro e ali nós começamos a conhecer esse universo. Eu tive uma solidez também familiar boa, de meu pai e minha mãe, então essas garantias de horizontalizar, de perceber outras possibilidades, eu fiquei ali até os 17 anos de idade nessa vida, entrei na universidade, e na universidade eu conheci, na universidade, aos 17 anos, já estando na universidade, mais adiante, com 18 anos, eu fui ao meu primeiro encontro do movimento negro, com 18 anos de idade. Né? Então ali foi para o meu divisor de águas, ponto de vista político, foi ali, num evento lá em Joinville. Só para a gente situar o pessoal, nós estamos falando de que ano hoje? 77, 78. Né? 77, 78. Então, eu estava nesse tempo aí, com 17, 18 anos, de 18 para 19 anos, eu fui em um encontro no Clube Quênia, que ainda existe em Joinville, que era um clube de negros. Né? E nós saímos aqui, alugamos 2 carros, 2 Fuscas, com 10, e nós fomos lá, um grupo de amigos, lá para aquele encontro dançante, né? Era a escolha da mais bela negra em Joinville, do Clube Quênia. Porque era a tática que os negros se utilizaram muito para discutir política na ditadura, era com os bailes negros, de beleza negra. Então se antecedia, fazia um dia uma rodada de conversas, tal, não dizia que era congresso, porque a Lei de Segurança Nacional não permitia a organização do movimento negro, era um ato subversivo. Tá? Então, os dirigentes, os mais antigos, experientes, trataram de organizar essas coisas de beleza negra, né, que fez um biombo para fazer política, para iniciar muitos da política. Então, eu sou iniciado na formalidade do movimento a partir do evento dessa natureza. Né? E depois, com a descoberta daquilo o que eles estavam falando naquele negócio, e muito me interessou, né, sobre a organização, sobre a necessidade de Santa Catarina. Né? Então, ali eu comecei a ter uma expressão negra que, para nós, e ainda vivemos essa questão, que é a questão do projeto, de uma das tarefas políticas dos negros de Santa Catarina, né? Que é o rompimento com o isolamento político. Né? Esse afloramento dos planos de conversações colocadas, né, das aproximações devidas, né, que a professora Ilka Boaventura, né, nossa antropóloga da Universidade Federal de Santa Catarina, decantou conceitualmente como sendo um processo de invisibilidade da população negra. Né, Mas planejado. deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Dentro desse contexto que tu me coloca, que eu fico tentando me colocar nesse ambiente, e eu chego a sentir o perfume assim do ambiente, essa coisa quase nostálgica, mas eu estou romantizando aqui a cena, mas por óbvio era algo extremamente perigoso. Como é que era ser negro? Hoje eu tenho mais ou menos muito pouco dessa noção, mas como é ser negro dentro desse contexto histórico que o senhor está colocando, num estado onde realmente nós ainda somos minoria, nós somos contados como minoria dentro do estado de Santa Catarina. Como é que se dá essa consciência e como é que se quebra essa invisibilidade, tendo em vista sermos, de fato, essa minoria em Santa Catarina, inclusive na época? Então, nós não tínhamos a formalidade conceitual que nós temos hoje. Né? Eu antes de começar o programa, eu estava pensando nessa questão que você me solicitou das minhas referências profissionais, títulos acadêmicos, essa coisa toda. Né?
Essa é outra etapa da nossa vida que ingressamos, fomos para desbravar a ciência, o conhecimento formal, esse de domínio exclusivo, né, das elites brancas, especialmente, né? Hoje nós estamos ali na produção, com autenticidade e legitimidade daquilo que a gente organiza. Mas, não havendo isso, que foi a etapa preliminar, né, que vem do esforço de resistência, de manutenção, né, dos agrupamentos negros, né, através da função que a cultura desenvolveu de maneira determinante, né, com saberes, com sabedoria, da necessidade de manter o grupamento junto de negros, né? Felicidade que, diria assim, em grande monta, a população originária dos indígenas não teve a seu favor, né? Nós tivemos alguns, eu estou até polemizando nessa condição, né, dos elementos que cada um, né, dos grupos sofreram para se manterem, mas nós fomos, a partir de alguns elementos trazidos do continente africano, que nós reinterpretamos, né, organizamos releituras, adaptações do território em toda a extensão nacional, que por intermédio das religiões, né, especialmente da manutenção do nosso grupamento, e de outras formas e aproximações desenvolvidas, mesmo no período da cruel escravidão, nós ingressamos num momento no processo capitalista com também um know-how de sobrevivência estabelecido, né? Então, a religião vem aqui como um ponto determinante. Mais adiante vem a questão da música, né, dos elementos que também trazidos do canto, dos batuques, das danças, esses todos elementos que fizeram uma amálgama de, como diz o Mané aqui, do ajuntamento necessário para a sobrevivência, para fazer a passagem, né? E nós depois criamos também, olhando mais adiante, a estratégia dos clubes sociais negros, que foi desde o século XIX, né, no finalzinho do século XIX, mais adiante, após a libertação formal, foi um dos elementos mais aglutinadores que os negros conseguiram estabelecer, né? E esse é o movimento que a época permitia, né, colocada na rebeldia, combinada com isso, combinada com o trabalho feminino de destaque, né, que deu suporte através das variações de subsistência que as mulheres conseguiram empreender, quando o homem negro não tinha condições de trabalho, né, e elas desenvolveram, abrindo espaços de maneira bastante disposta e determinada. Então, da tua indagação feita, essa forma de resistir que nós atravessamos, e mais adiante, outro fenômeno social bastante importante, que vinha com as religiões de matriz africanas, os grupos sociais negros, a música negra, do machixe, a chegada do samba, a chegada das escolas de samba, né, que foi o toque, especialmente do Sudeste, Sul, Sudeste, as escolas de samba foram outros territórios organizados nessa nossa criatividade resistente, né, e que ele foi tão importante, eu falo da questão das escolas de samba, tão importante, porque o Getúlio, no seu período, na década de 30, tem um recorte que eu gosto sempre de fazer. Quando ele, como um grande estrategista que foi, quando ele percebeu que naquele tempo de menos de 50 anos da abolição da escravatura, os negros estavam reunidos através do negócio chamado escola de samba, ele interviu, né? Especialmente na matriz dessa formulação organizada de escola de samba, ele interviu na organização do desfile, na definição temática do desfile, na escolha dos enredos, né, que só poderiam ser cânticos, temas que fizessem louvor à pátria, né, e passavam por uma censura organizada. Mais adiante veio a intervenção também de uma modulação da atividade, de uma certa espontaneidade de mostra cultural, ele passa a ser um concurso, né, que já entram elementos copiados do campeonato carioca de futebol, a organizar o certame de escolas de samba, né? E aí você sabe que isso, do ponto de vista
histórico criou uma degeneração profunda, até hoje incorrigível, né, no universo das escolas de samba, que era um universo dominado e ditado pela cultura negra, pela posição política negra, como espaço de organização, como outro território colocado. Né? E vai lá a intervenção posta que deu nisso que, né, todos assistem nacionalmente. Né? Hoje, dirigente negro em escola de samba é raridade. Sim, sim. Isso é uma das coisas. Eu como paulistano e vendo o vai-vai do jeito que eu tô vendo e as coisas que aconteceram, esse mix que tem ali no vai-vai, no Bela Vista, da forma como é colocado, mas aí tu entra para dentro da diretoria, nós nos colocamos como um quilombo urbano no meio de um bairro tradicionalmente italiano em São Paulo, mas a gente percebe que na direção propriamente dita da escola ainda impera a branquitude, ainda impera muita gente impondo essa questão da branquitude, até por conta das questões financeiras, é quem traz o dinheiro, é quem vem com o vil metal que a gente diz. Antes da gente continuar essa conversa... Quando eles instituíram o concurso, ele degenerou para isso. Né? O futebol que aí vira uma brasileiro... disputa e aí entra o dinheiro, né? Dinheiro, tudo pela disputa. Sim. Eu quero dar boa noite aqui para o meu professor, meu parceiro, o professor Neumar. Ele está falando a Festa da Laranja que tinha em Floripa. Festa Sabe da alguma Laranja. coisa? Festa da Laranja, da Santíssima Trindade. O Pasto do Bode. Meu Deus, Pasto professor Bode. Neumar, tu manja tudo ali de Floripa. Colofé, Maila. Então, Gostou no meu alfanje de madeira, né, Maila? Gostou, né? Bonito, né? Coisa linda. A professora Maria Demarque coloca, não deveria ser sonho e sim um pesadelo. Pois é, professora. Frank, boa noite. Jean, vamos aprender um pouquinho, Jean? Tô pegando no teu pé, querido. Fica tranquilo. Não fica bravo comigo, não. Tô falando igual manezinho, não vou falar, não. Mas, professor, assim, dentro desse contexto histórico, ainda tem uma coisa que me bate aqui na cabeça, que é o seguinte: por que química na Universidade Federal? Por que química? Olha, porque químicos são os primeiros africanos egípcios. O homem negro sempre praticou química. Uhum. Sempre desenvolveu a mecânica, sempre desenvolveu a física, Sim, a sim. astronomia. É nossa. A matemática, a geometria é do mundo, é do universo africano. Dentro da minha vã ignorância aqui, eu estava na linha da matemática, né, da questão da construção, dentro da questão da religiosidade, a construção do ferro, meu pai Ogum, né, a questão da construção propriamente dita, mas essa história da química é interessante. Como nós sofremos um apartheid, né, civilizatório de referências, né, o conhecimento ocidentalizou-se de tal forma que pensaram, e nós repetidas vezes nós escutamos que era na Grécia, né, o berço dos grandes filósofos matemáticos, né, que dali semearam para o mundo ocidental o conhecimento advindo dessa ciência chamada ciência exata. Mas só que os gregos beberam no berço egípcio por um longo período. Né? E diria assim, o conjunto de conhecimentos, por exemplo, da situação nacional brasileira, né? Onde se desenvolveu, no período da escravidão, a metalurgia, o desenvolvimento do ouro, do tratamento do ouro, do beneficiamento do ouro, tá? O desenvolvimento das plantações, da tecnologia da cana, toda ela advindo do continente, da tecnologia que o continente africano construiu ao longo da sua história. Né? Mas o que eu gosto mais de encantar meus alunos quando falo em ciências é falar especialmente do Egito, né, negro, que há 2.800 anos antes de Cristo edificou as grandes pirâmides. Então, para você fazer
algo daquela natureza, você tem que ter um profundo conhecimento matemático, né? Profundo conhecimento aplicado à engenharia, profundo conhecimento de física, né? Os sarcófagos, essas coisas todas, dos perfumes, das especiarias, da medicina praticada no Egito, na Etiópia, né? Na odontologia, já nesse período. Essas coisas foram, depois da segunda ocupação europeia ao continente africano, a segunda invasão europeia, a segunda colonização europeia, há a construção de algumas referências da egiptologia, transformando a egiptologia numa ciência já embranquiçada, né, e destituindo o povo negro de um papel, de uma condição de sujeito, daquilo que havia sido acumulado do ponto de vista civilizatório no continente africano. Né? Então, aí me pergunto, como é que eu fui fazer a química? Porque eu fui reconectado, né, nesse universo de possibilidade das ciências, naquela época eram ciências físicas e matemáticas, hoje nós redefinimos a ciência da natureza, né? E eu aprendi a estudar bem, né? Tive uma boa formação do ensino primário, e um dia em sala de aula, aliás, eu gosto muito de contar essa história porque é outro elemento assim que somou para a concepção, e eu gosto de falar dessa situação dos papéis representativos que cada um de nós ocupa no sentido de propiciar, né, aos jovens a esperança necessária, a coragem necessária, o rompimento com medo e tomar o seu lugar de fato. Né? A minha cabeça foi feita com 10 anos de idade, que eu decidi que ia ser professor com 10 anos de idade. Né? Eu decidi que ia ser professor porque eu, com 10 anos, 11 anos de idade, eu assisti o Sidney Poitier, o Mestre com Carinho. Eu decidi que eu queria ser aquele cara. Eu quero ser assim. Né? Então, esse cara povoou o meu primeiro projeto, hoje eu chamo, né, lendo a minha caminhada, meu primeiro projeto de vida foi ser a semelhança do Sidney Poitier. Eu descobri que eu poderia ter uma referência naquele plano que, para nós, negros, poucos anunciavam como possibilidade, como chance, como desenvolvimento, como aquele lugar inédito para a condição negra. Porque os ambientes estavam todos reservados. Você vai ser jogador de futebol, você vai ser pagodeiro, você vai serviço pesado, aquela coisa toda nós bem conhecemos. Não, mas eu quis ser professor, com 10 anos. Isso desapareceu durante um tempo da minha vida, que estava ali como boleiro, né? Mas quando chegou no ensino médio, né, no segundo grau, eu estava me preparando uma tarefa de química, né? Eu tinha que preparar um seminário sobre radioatividade. Né? Então, eu preparei intensamente aquele seminário para radioatividade. Quando eu fui apresentar o seminário, ele fluiu de maneira tal, né, que o professor da disciplina de química perguntou: por que tu não vais fazer química? Tu demonstrou que tem um apego, que tem fundamentos legais para ir para dessa disciplina. Aí fui fazer um vestibular daquele ano, me matriculei no curso de química. Né? Aí passei no curso de química e ali começou a minha relação de abertura. É tão apaixonante, assim, ó, é apaixonante ouvir essa história, porque eu já te vi falando em outras oportunidades, a gente já teve a oportunidade de dividir uma bancada palestrando sobre as questões de negritude, o que muito me honra, inclusive, porque essa semana eu fiquei até emocionado, porque o pessoal da NDTV está fazendo um projeto para o 20 de novembro, e uma das pessoas que o senhor indicou para que fosse entrevistado fosse eu. Aí eu fiquei todo bobo, falei, não, o professor Márcio não deu meu nome, não, o professor Márcio deu seu nome e tal, não sei o quê. Aí o neguinho aqui ficou todo bobo, né? Falei, pô, se o professor Márcio, né, coloca dessa forma, né, eu fiquei toda bobada aqui, eu confesso que eu fiquei toda bobada. Mas isso que tu tá falando é algo tão importante. Porque, por exemplo, o meu moleque de 16 anos que está assistindo e tem toda a possibilidade de perceber qual é o caminho que ele pode ter,
Se para ti lá atrás já foi difícil, hoje e aí eu já começo a engatar uma outra pergunta para ti, que foi que você colocou a sua geração, né? A sua geração nessa luta antirracista, né? O quanto essa geração, e aí já não estou falando da minha, eu estou falando do meu moleque de 16 anos, o quanto eles podem se espelhar nessa batalha também enfrentando as dificuldades que você colocou. Claro que do ponto Uhum. de vista técnico, hoje as dificuldades para essa geração, entre aspas, bota aspas nisso, é um pouco mais fácil, mas também Uhum. enfrenta desafios e tecnologias à parte acabam sendo o mesmo desafio que a cor da pele, né? Como é que se dá essa transformação do guri futebolista pro estudante de química e aí vira esse professor e vira essa referência de negritude para o Estado com, de novo, trazendo a questão estrutural que te criou para chegar onde está? Então, eu considero que uma expressão que eu não falo inglês, mas eu li um material do Malcolm X, né? É um quadro muito bonito que eu tenho, dei para minha filha de presente, e lá ele escreve, a tradução grosseira da minha parte, diz mais ou menos assim, que o homem sem memória, ele se assemelha a um rastejante, o mais terrível dos rastejantes. E fala da memória, da história que a memória oferece e da projeção que a história também nos oferece, né? A partir da, da apropriação da sua jornada, do melhoramento do conhecimento dessa memória que se revela a alguém, né? Então, o que foi importante na minha formação foi a aproximação com a história, né? Nessa etapa do revisionismo histórico, do desmonte da historiografia oficial, essa, né, que pintou o Brasil do jeito que a escravidão, que os escravocratas, que os racistas, que os capitalistas necessitavam fazer. Então, quando eu me supero, meu grupo se supera nesse processo colocado peraí, tem um outro negócio que não é esse que nos contam. Existe uma outra vida que pode ser vivida, né, que pode ser conquistada, que pode ser melhorada. Então, esse nosso grupo, esse nosso grupo estou falando porque aí já estou em 1980, né, quando nós já estávamos no interior do espaço universitário de Santa Catarina, né, e nós tínhamos ali um grupo, aí consolidamos um grupo chamado União e Consciência Negra, né, que era da pastoral negra vinculada. Então, esse grupo foi um grupo que nos aprofundou enormemente, perfilou nossa militância, né, de importância que nos deu assim a necessidade de compreender. Tem que ir para a história, tem que estudar. Né? Além do teu ofício, esse que eu escolheste de arquiteto, de químico, de matemático, como nós tínhamos nosso grupo, ele era constituído por 20 meninos negros que estavam dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, que se refugiavam na hora do almoço no HU para ficarem protegendo uns aos outros, porque aquela coisa muito dura, muito cruel, racista, em 1978, 79, dentro da Federal, se hoje ainda o imaginem em 1978 como não era esse negócio, né? Então, a caminhada de aprofundamento nas referências históricas, nos grandes autores, a chegada, né, e a preparação da revolução, dos processos de libertação do continente africano, nós acompanhamos da metade da década de 70 para diante, né, a minha aproximação de literatura com Angola, com Moçambique, que eu me identifico profundamente com isso, né, a compreensão de Samora Machel, né, Amílcar Cabral, que são referências que até hoje eu leio, caminham comigo, especialmente Amílcar Cabral, A Arma da Teoria, é um texto magnífico que todos nós precisamos assenhorar desse texto revolucionário. Então, isso foi um elemento que nos, quero dizer assim, propiciou um salto de qualidade, né, na nossa militância e na nossa atividade profissional.
Então, nós começamos a desejar muito mais, né? Nós começamos a fazer prospecções em ambientes que nós jamais havíamos pensado de maneira tão disciplinada e um fomento muito intenso, né? Nós migramos para a educação ali dentro da Universidade Federal, começamos a trabalhar a perspectiva educacional lá, né, no início do século, dos anos 80. Depois nós fomos para outra formação, né, que ali tem um marco também importante, em 80, que é o primeiro ato, no 20 de novembro, primeiro 20 de novembro, público, de rua, ainda na ditadura militar, no calçadão da Felipe Schmidt. Né? Isso ali foi marcante. Eu tinha 21 anos naquele negócio todo, com acompanhamento da polícia, né, e tudo. Esse enfrentamento nos foi também muito decisivo em construir uma robustez diante da violência que é a ditadura. E aí nós utilizamos, em 1980, nós utilizamos a carta do MNU-CDR, do episódio do Tietê. Movimento Negro Unificado, né? Contra a discriminação racial. Era essa a extensão do nome, né? Movimento Negro Unificado contra a discriminação racial. E que escreveu uma carta, documento de denúncia contra a violência policial, né? Pela garantia do mercado de trabalho aos negros, contra a discriminação do mercado de trabalho, né? Pela educação, né, de qualidade para a população negra. Esses eram postulados que nós tínhamos aqui na praça pública, colocados naquela data de 1980. Olha só o que nós estamos percorrendo atrás do que nós estamos falando hoje. Isso há 40 anos atrás, nós estamos falando isso na rua. Tá? Então, para perceber a dinâmica do Estado brasileiro, né? A sua estruturação colocada, a sua institucionalização da discriminação como elemento constituinte do modelo econômico que tem vigência nesse país, porque ele precisa da discriminação, ele precisa do ódio racial, ele precisa da subalternidade do negro, da mulher, para poder subsistir, né? Aliás, nesse aspecto da década de 80, tem um documento muito importante, que é o documento de Santa Fé I, Santa Fé II, da inteligência norte-americana, né, que ele fazia uma prospecção do que seria o processo de encerramento das ditaduras clássicas da América Latina, quem seriam os governos confiáveis, nomes de governadores, de presidentes confiáveis para o Brasil. E lá estava o nome do Sarney, lá estava o ACM, lá estava tinha até o próprio Tancredo, estava listado. E eles, nesse documento, né, quem puder buscar esse documento, Santa Fé I, Santa Fé II, lá tem a seguinte pérola da inteligência norte-americana. Os 3 grandes movimentos de perigo e risco para diria assim, a harmonia e a estabilidade das relações de um modelo econômico relacionado aos interesses norte-americanos no Brasil. Movimento Sem Terra, Movimento de Mulheres e o Movimento Negro. São os 3 elementos de organização política que estão listados na inteligência norte-americana e que mantém-se ainda um controle rigoroso sobre esses 3. Que por pura coincidência, deixar tu respirar um pouco, que por pura coincidência são tratados hoje pelo atual presidente da República como movimentos subversivos, como movimentos comunistas, como movimentos que, de forma objetiva, são uma ameaça dentro da Lei de Segurança Nacional. Ele colocava como ameaça real, né? E antes de tu continuar, professor, eu queria fazer uma observação. É uma observação. Esse ano, ontem, se eu não me engano, o Informe Blumenau, que é esse canal de comunicação que a gente está aqui passando para a galera essa história viva, né? Eu diria o seguinte: muito obrigado, Alexandre Gonçalves, que é o dono do Informe Blumenau. Por quê? A internet nos coloca num lugar de que essa conversa que eu estou tendo aqui agora com o professor Márcio, para mim é tão gratificante quanto qualquer outra conversa que eu pudesse ter
em qualquer outro momento, respeitando todas as singularidades das outras, mas isso aqui é histórico. E quando eu estou assistindo, né, e ouvindo a história sendo contada, para o Informe Blumenau, professor, é tão importante quanto qualquer outra atividade que a gente fizesse ao longo desses últimos 6 anos de Informe Blumenau. Então, eu estou muito emocionado, assim. A produção está aqui me mandando mensagem falando, é isso mesmo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porque eu estou antecipando um agradecimento que eu faria no final. Mas é tão importante isso que tu está colocando para mim, e para quem está nos assistindo, e para quem vai nos assistir, que assim, ó, só Exu para mexer isso para tudo, para a gente fazer funcionar. Então, essa história que o senhor coloca de que o MNU, Movimento de Mulheres, e o MST eram figuras perigosas para o Estado brasileiro, e dentro dessa estrutura racial, dentro desse racismo estrutural que é tanto falado hoje em dia, você faz parte dessa luta, desse racismo estrutural, como é colocado hoje em dia de forma tão moderna pelo professor Silvio de Almeida, né? Uhum. Eu não conheço pessoalmente o Silvio, né? Admiro porque ele promove aqui diria assim, uma reoxigenação do pensamento negro e outros pensadores negros brilhantes que nós tivemos. Ele é continuidade, né? Passado bastão ao Silvio, ele está conduzindo bastão de maneira muito adequada essa corrida necessária de renovação de quadros, né? Porque ele surge com essa disposição do debate intelectual que conseguiu espraiar uma referência conceitual, né? E que todo mundo hoje fala do racismo estrutural, não por um acaso, porque ele conseguiu promover uma espécie de dissecação do tecido social, né, e antropológico nacional, que vão revelando camadas mais profundas dessa musculatura racista, racializada, que é o tecido nacional. Então, o Silvio introduz essa necessidade de muita gente se reportar para falar de uma coisa antiga, mas ele faz essa coisa do tempo necessário, que é dos conceitos que vão atualizando práticas estabelecidas, que é necessário, cara. A ciência ela prospera também desses novos elementos que vão chegando e vão compondo, né, a definição e interpretação de realidades, né, nesse processo. Mas qual racismo que não é estrutural? Qual racismo que não é estrutural? Sim, sim. O Silvio sugere que nós pensemos nessa condição reflexiva acerca de que esse país ele está assentado, ele está estruturado a partir, né, do fenômeno, do acontecimento propositivo de se viabilizar através da escravidão, da exploração humana, né, que foi esse modelo desenvolvido especialmente por Portugal, os países, a Espanha, França, que Estados Unidos, que se saltou economicamente por conta dessa condição escrava, né, que viabilizou a sua economia, né, pelos braços, pelas forças que ali foram propiciadas no regime que a escravidão determina pela sua violência e contundência. Né? Então, esse papel que nessa reflexão que o Silvio organiza para todos nós, eu creio exatamente que é fazer pensar se nós, como voltando aqui àquele documento de Santa Fé 1 e Santa Fé 2, ora, algumas situações que denotam dessa condição histórica, que pouco se alterou. Mudou de fantasia, mudou de farda, agora tem medalha, tem bazuca, tem rifle, Tem tem a outros pólvora. elementos. A pólvora evoluiu, né, e está estourando de formas que o alvo sempre é o mesmo. Né? Porque essa questão do perigo negro na história do Brasil, isso que eu queria recompor aqui, esse pensamento, como
os levantes de africanos, né, se, tornou, se tornaram nacionalmente instituídos, né, as ações dos quilombos revoltosos, não só de, não só de Palmares, mas de todo Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, né, que experimentaram Santa Catarina, tem listado 21 quilombos em Santa Catarina, né, para quem diz que não existem negros em Santa Catarina, 21 quilombos. Esses espaços de aquilombamento, então, lia-se espaços de fuga e referência dos negros em processo de dispensa da escravidão. Tá? E as investidas contra essas organizações eram todas investidas praticadas por milícias. Tá? E quando destituídos, quando derrotados em muitas oportunidades, os quilombos, os negros continuavam na condição de suspeitos permanentes. Então, esse negro suspeito na escravidão é o mesmo negro que é suspeito no capitalismo. Né? Porque espera-se, o capital espera do negro a qualquer tempo uma revolta colocada. E o capital, ele age contra o negro em todo o mundo ocidental. Em todo o mundo ocidental, a tarefa das polícias, as milícias modernas, é de ataque, de represamento, de segregação, de intimidação à população negra. A Europa funciona com essa lógica, né? França, a Inglaterra, né? Os Estados Unidos todos, e o Brasil, na sua exuberância de contundência, né? Da ação policial, que vê o homem negro como aquele em liberdade condicional. O homem negro está numa liberdade condicional. Né? Por isso que o treinamento mental, ideológico, daquele que vai para as fardas, de trabalhar, é trabalhado de reconhecimento do negro como elemento perigoso. E a abordagem é diferenciada no sentido, não que ele isoladamente ele vai fazer qualquer coisa de contundência contra as armas e um número significativo de homens, mas para que esse ato repressivo contra o homem negro, ele represente para os demais o condicionamento, né? A teoria do Pavlov, teoria pavloviana, né? Do cachorro, quem estudou psicologia básica, né? Do cachorro, né? Que estimulado com a comida, ao ver a comida, ao ver o som associado à comida, ele saliva. Né? Então, há um processo de condicionamento colocado para a população negra que reconheça no poder da polícia uma função de segregação, né? De intimidação, do lugar de negro na sociedade, do lugar de negro na organização da cidade, onde o negro mora, onde o negro circula, onde o negro tem possibilidades de lazer. Então, essas definições elas foram previamente agendadas, milimetricamente guardadas, né, para que os negros saibam exatamente, e aí que, parafraseando a professora Lélia Gonzalez, né, o trabalho Lugar de Negro, nós tenhamos aqui, estou buscando aqui, para que os negros saibam os seus lugares nessa sociedade, né? A sociedade capitalista, contemporânea, o papel eles têm que cumprir, um papel periférico de subalternidade. Depois dessa aula, uma aula, eu falei que seria uma aula magna. Produção, isso aqui é programa de 1 ano. Isso aqui é programa de 1 ano, tá? Eu vou dar uma provocada. Isso aqui é programa de 1 ano. Já é a festa antecipada. Estou queimando a largada. Nós estamos quase chegando no final da nossa resenha, professor. E o nome resenha vem do futebol, porque depois que joga bola a gente fica na resenha e tal. Uhum. Então vem, e por pura coincidência, não sabia desse seu lado futebolístico. Mas hoje você é Figueira ou Avaí? Eu sou um torcedor apaixonado pelo Figueirense. Né? Vesti a camisa do Avaí com muita honra ali nas categorias inferiores, mas eu sou torcedor do Figueirense. Por algum motivo especial?
Eu acho que por conta do meu pai, meu falecido pai, da falecida irmã. Eles eram dois havaianos tão intensos, dois havaianos, dois flamenguistas tão intensos. Freud explica, Eu, Freud explica. Porque eu tenho uma certa. Eu não sei, deve ser por conta das cores também, mas quando eu chego em Santa Catarina, 15 anos atrás, eu me deparo com a torcida Gaviões, alguma coisa que é a torcida do Figueira. Tem uma torcida Gaviões, não sei das quantas, tem. e aí me Uhum. remeteu à questão da Gaviões da Fiel em São Paulo. Eu peguei uma ojeriza do Figueira, eu falei, não, se tem um time que eu não vou torcer, é pro Figueira. E aí eu tenho uma certa simpatia pelo Avaí. Mas, voltando aqui, né, pro nosso métier político, e já chegando quase nos finalmente, uh, vereador por 5 mandatos, dentro dessa experiência política parlamentar no estado, no principal estado, na capital, né, em Florianópolis, qual o principal perrengue do Márcio de Souza, vereador, ali em Florianópolis? Aí, em Florianópolis. Olha só, eu tive, durante 20 anos no interior da Câmara Municipal, eu consegui desenvolver uma condição política de muito respeito à minha pessoa, né? Muito respeito ao nosso mandato. Nós fizemos um mandato de uma qualidade, com auxílio de muitos companheiros e companheiras, mas até hoje reconhecido pela cidade, né, como um mandato ativo, que começou no debate sobre a questão racial, que se ampliou enormemente do ponto de vista social, que incorporou, quando não se tinha debate legislativo, incorporou o direito à, à, à igualdade sexual, né, trabalhar os direitos, a luta contra a homofobia. Nós trabalhamos, foi uma das 7 cidades do país, 6 ou 7 cidades do país, que depois do processo constituinte de 88, ela estabeleceu na nossa Carta Magna do município, né, a livre liberdade, a livre expressão sexual. Está aqui no nosso documento, né, que era um movimento, que o movimento gay nacional, que participou do processo constituinte, a livre orientação sexual, como nós chamamos aqui, né, na lei. E o nosso mandato foi reconhecido como um mandato que comportava essas demandas políticas, né, de setores que tinham dificuldade de representação política. A luta das mulheres, quando não tinha mulher na Câmara, nós incorporamos a luta das mulheres, fomos aquele que formulou a política da Casa de Amparo às Mulheres Vítimas de Violência, né, e outras iniciativas, mas o carro-chefe, obviamente, foi o conjunto de políticas que nós organizamos, políticas antirracistas, né? Em 1994, nós criamos aqui o texto, 1994, o texto de inclusão da história da África na rede municipal de educação. A 10.639 é 2003. Uhum. Então, 9 anos antes, nós formulamos, debatemos, apresentamos isso, e a prática na municipalidade de Florianópolis até hoje é com base e regência dessa lei. Nós criamos o ERE, né, quando não se falava disso, exatamente. Nós criamos o mandato criou o Conselho Municipal de Igualdade Racial, a Coordenadoria de Igualdade e Promoção da Igualdade Racial, e várias outras iniciativas, que o feriado de Zumbi de Palmares, que nós tivemos, fomos caçados, né? O Tribunal de Justiça considerou inconstitucional por conta da ação do CDL da cidade, né? Então, só que nós, nossa aventura, e falo para os jovens que estão chegando, negros que vêm para a atividade partidária, nós temos um trabalho muito intenso no interior dos partidos políticos de esquerda para compreender a pauta negra. Não é fácil, porque os meus grandes embates, que embates que eu não tive na sociedade civil, eu tive dentro do partido. Porque também aos negros não se permite a condição protagonista de participação. Então, os negros não podem dizer para onde o partido vai, que aliança deve fazer, né? Isso ainda a elite branca, de machos,
ainda domina a condição partidária. Eu sou filiado ao PT, fui vereador 5 vezes pelo PT. Então, eu sofri esse tipo de situações colocadas. E o outro fora do partido, eu tenho um grande inimigo que é a família do Espírito Homem, que é um dos donos, um dos prepostos do Estado. Eu os enfrentei duramente, de frente, enfrentar de frente, e fiz oposição durante 8 anos à, à esposa do Espírito Homem, que foi prefeita da cidade, 2 CPIs deles contra ela. Então, com eles eu tenho um embate, tanto que eles chegaram, o Espírito chegou ao ponto de me demitir do serviço público, onde eu tinha um cargo de professor concursado, por provas e títulos. Eu fui demitido, fiquei fora do Estado durante 9 anos por perseguição do Espírito a mim. Ele percorri todos os trâmites legais, provando o meu afastamento do serviço público, da sala de aula, para exercer cargo eletivo, e eu fui acusado de abandono de emprego. Mas fui reconduzido, porque Xangô não desampara. Muito menos Exu. Então, essas coisas, eu tenho inimigos contundentes aqui, porque eu briguei com a construção civil, eu briguei com o transporte coletivo da cidade, que são os 2 PIBs da cidade de Florianópolis. Então, esse enfrentamento eu fiz com toda a minha ancestralidade, com toda a visão histórica colocada para os nossos companheiros e companheiras e ministros que estão chegando, para dizer que nós tivemos uma referência firme, posicionada ideologicamente posta, e que não arredou pé de princípios para fazer valer os interesses enquanto classe trabalhadora, enquanto membros da etnia de descendência africana, que soma um número de 1.400.000 pessoas em Santa Catarina, 20% da população, e que merece ter o devido respeito enquanto humanos, enquanto pessoas, enquanto grupo étnico, culturalmente, com a carga de contribuição que nós aqui trouxemos para esse país, e para Santa Catarina e para Florianópolis. E para te homenagear, os nossos resenheiros, como são chamados carinhosamente, nossos resenheiros, a Rosemary Laurindo, ela coloca aqui que chegou há pouco tarde, mas ela quer mandar um axé para ti e dizer que carrega no currículo dela a honra de ter participado da primeira campanha do Márcio, muito aprendizado naqueles tempos pré-cotas. Né? Mas eu tenho que contar uma história dela, da minha querida Rosemary Laurindo. Eu adoro histórias. Ela é uma genial jornalista. Quem tiver à procura, ela é professora, acho que ela está na FURB ainda. Na FURB. Então, ela era nossa companheira e foi ajudar na comunicação da nossa campanha em 1992. Rapidamente. Ela me chegou um dia e disse assim: Márcio, eu tenho uma solução tenho uma proposta para a nossa campanha eleitoral. Nós temos pouco tempo na TV. Não adianta contar a história da tua vida, que isso não vai adiantar. Lá a TV só vende sabonete. Então, nós vamos ter tu vai ser um sabonete da hora. E tu vai chegar na frente da televisão, tu vai dizer assim, nas câmeras: Márcio de Souza, a gente vai se encontrar por aí. Tu vai ter que fazer isso. Topas? Confio nela, vamos fazer. E nós não falamos para ninguém que isso ia acontecer. Chegamos lá no estúdio, roda, fui para o texto, emplaquei o texto uma vez só e disse: tá feito. Não, mas isso aí não pode. O cara dizia: isso aí não pode ser, é uma loucura. Tá feito. Não tem mais conversa. Aí o material foi para a edição, silenciamos até o dia da primeira apresentação do programa da TV, acho que é dia 19 de agosto, uma coisa assim. E o comitê todo reunido para ver o candidato aparecer na TV, o que o candidato vai dizer. Só eu, a Rose e a Cris, outra companheira nossa, sabíamos do que tinha acontecido lá no estúdio. Quando o material veio, esse texto, o comitê rachou. Todo mundo esperava uma decisão, uma fala firme, ideológica daquilo. Não aconteceu. Mas o que aconteceu? A campanha ganhou vulto com esse negócio, porque todo mundo dizia: esse maluco do Márcio de Souza, tem um cara chamado Márcio de Souza. Então nós saímos pelas ruas da cidade, em micro comícios, e as crianças foram tocadas por aquilo.
Então as crianças vinham para me abraçar, me beijar, dava até autógrafo nas camisas, porque era o Márcio de Souza dessa criação, né, que ela idealizou, a Rose. Ela é a grande mentora do Márcio de Souza, Márcio de Souza, Márcio de Souza. Um beijo, Rose. Um beijo, minha querida. Um grande encontro isso aí. Muito obrigado. Com essa história, meus queridos resenheiros e resenheiras, eu digo, Márcio de Souza, a gente se vê por aí. Professor, assim, ó, nós teremos que fazer outra resenha, eu tenho certeza absoluta, porque a gente não falou metade do que queria ser dito, mas o Volney me diz o seguinte: ótima resenha, mais uma vez, Marcão top. Eu sinceramente repito para ti, nós precisaremos fazer uma nova resenha, porque tem muita coisa ainda para ser contada, tem muita coisa para ser falada, mas para eu não tomar mais puxão de orelha da produção aqui, eu digo para vocês, professor, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer enorme falar contigo, e a promessa para a audiência é o seguinte: ele vai voltar, breve, ele vai voltar. O que eu te pergunto é o seguinte, professor: qual é a tua esperança para o futuro? É ter esperança. Ponto. Márcio de Souza, nos encontramos por aí. Quinta-feira tem mais Marco Antônio André. Ele vai estar de volta aqui e você também comigo. Beijo. Axé. Axé, meu pai.